Um CEO tem medo de várias coisas. Primeiro, tem medo de falhar porque é responsável por um conjunto enorme de pessoas que trabalham na empresa e, portanto, não quer falhar na decisão que possa pôr em causa o futuro dessas pessoas, o bem-estar dessas pessoas. Tem medo de não ser tão bom como pensa, portanto, de falhar a si próprio, não é? De falhar à sua família, não é? Tem medo de desiludir as pessoas que confiaram em si mesmo, em si para esta função, não é? Para a função de CEO, as pessoas que nomearam, e portanto tudo isso são medos que nós temos que aprender a conviver. Olá, bem-vindos ao podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde partilho consigo as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro, com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast O Céu é o Limite e neste, que é o último episódio desta terceira temporada, recebo na cadeira do líder Luís Teles, CEO do Standard Bank Angola. Bem-vindo, Luís, é um gosto recebê-lo aqui em estúdio. Obrigado pelo convite, é um prazer. Obrigada eu. Muito se pode dizer sobre o que move um profissional na construção da sua carreira. O convidado deste episódio seguiu o caminho menos óbvio e transformou a imprevisibilidade no fio condutor do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Formado em Gestão pela Universidade Católica, com múltiplas formações em Liderança, Estratégia e Inovação pelo MIT e INSEAD, Luís Teles, o atual presidente executivo do Standard Bank Angola, desenvolveu mais de metade dos seus já quase 30 anos de carreira no setor financeiro fora de Portugal. Foi o próprio pai quem lhe impôs a primeira saída, um estágio no programa Contacto na Coreia do Sul. Ponderou desistir, mas a autoridade parental moldou-lhe a resiliência e esse detalhe mudou-lhe o futuro. A partir daí, o mundo foi o seu palco de carreira. Trabalhou em Londres, Lisboa, Seul, Joanesburgo, Luanda, onde está desde 2010. Liderou equipas em geografias onde não tinha história, sotaque ou sequer rede de apoio. Em Angola, criou a cultura de um banco quase do zero e assumiu um cargo de CEO sem período de adaptação. Tornou-se uma das vozes mais relevantes da banca em Angola, país onde desenvolveu talento local, construiu equipas fortes e aprendeu que a liderança é, acima de tudo, contexto. Vive num balanço constante entre desafios, a missão profissional em Angola e a família que permanece em Portugal, entre aquilo que deixa e aquilo que constrói, entre o que já conquistou e o que ainda quer provar. Este episódio não é apenas sobre carreira, é sobre identidade, adaptação, ambição, risco e sobre o que significa liderar quando já não pertencemos totalmente a um único lugar. Bem-vindo à cadeira do líder, Luís. Muito obrigado, Cátia, pelo convite. É um prazer estar aqui. E, como estava a dizer no outro dia, parece que já a conheço, porque já ouvi tantas vezes este podcast. Quero dar os parabéns, de facto Obrigada, uma Luís. referência. É um gosto recebê-lo nessa cadeira. Tal como os líderes que participam neste podcast, a Audi sabe que quem só pensa em manter o que alcançou dificilmente se mantém na liderança. Veja, por exemplo, a invenção da tração integral 4, a criação do motor TFSI ou a introdução de tecnologias como a luz LED Matrix e a iluminação laser. Tudo passos em frente dados pela marca, alguns assumindo o risco de estar a percorrer caminhos nunca antes desenhados. Como quem diz, isto é Audi. É verdade que foram precisas muitas ideias arriscadas e alguns passos arriscados, mas no final, o que parecia ser ficção passou a ser a solução. Seguramente, enquanto está a ouvir este podcast, os nossos engenheiros já só pensam em encontrar a próxima inovação, a próxima tecnologia, a próxima revolução, porque só assim estão mais próximos de dizer, isto é Audi. Agora, é tempo de continuar a ouvir o seu podcast. A próxima parte é ainda mais interessante. Não resisto a fazer-lhe esta pergunta. Quando hoje reencontra o Luís do passado, um miúdo que aterrou na Coreia do Sul com vontade de voltar para casa, de desistir, o que é que lhe diria sobre o líder que se tornou?
Uau, essa pergunta é muito profunda. É para começarmos em grande. Olha, o Luís, que foi para a Coreia, era um jovem curioso, cheio de ambição, cheio de sonhos, que queria aprender, queria descobrir o mundo. Na altura achava que Portugal talvez fosse um pouco pequeno demais para os seus sonhos, e hoje o que lhe diria é que confiasse em si mesmo. Eu era um pouco inseguro na altura, de mim próprio, das minhas capacidades, e dava-lhe esse conselho, continuar a acreditar em ti, tudo vai correr bem, acho que vive a vida um dia de cada vez, não sejas tão focado no futuro e foca-te mais no presente, e acho que era isso que diria para já. O seu pai foi a sua grande alavanca, a grande alavanca da sua carreira internacional, não é? Nesse dia em que lhe diz, não, vais. Fala um bocadinho desse episódio, Luís. Como é que foi parar à Coreia do Sul? Nós já falámos um bocadinho antes e contam-me isso. Eu achei um detalhe muito, muito engraçado. Em 98, quando terminei o curso, queria ter uma experiência internacional. Na altura não era muito fácil, não era muito comum haver experiências internacionais, e portanto surgiu o programa Contacto organizado pela ICEP. Candidatei-me, fui selecionado, e sabíamos na altura que o programa Contacto enviava recém-licenciados para muitos países do mundo. Durante o processo de seleção e de entrevistas, perguntaram-me para onde é que eu queria ir. Eu na altura disse que queria ir para os Estados Unidos, especificamente para Washington, que tinha a ambição de trabalhar em organizações multilaterais relacionadas com o desenvolvimento. O meu pai também trabalhava na altura em desenvolvimento, e de alguma forma fiquei convencido que iria para esse destino. Então fiquei bastante descontraído, fui selecionado, tivemos um período de formação sobre gestão internacional com professores fantásticos. Ainda agora estive a fazer uma formação no INSEAD e encontrei um professor do INSEAD que foi um dos professores que nos deu aulas nessa altura. E no último dia do curso temos um jantar em que eles anunciam para onde é que as pessoas vão. E senão quando o meu nome é anunciado e dizem que vou para Seul. E eu nem sabia bem onde é que era Seul, a capital de que país, tive que ir investigar. Fiquei completamente em choque na altura, então saí do jantar, fui telefonar ao meu pai, aos meus pais. Na altura falei com o meu pai e disse-lhe, olha, saiu Seul, não sei onde é que é Seul, a Coreia do Sul, isto é uma loucura, vou desistir. E meu pai disse, nem pensar, está fora de questão, isto é o que tu queres, ter uma experiência internacional, e nada melhor do que ter uma experiência internacional num país com uma cultura totalmente diferente da nossa, com uma língua totalmente diferente da nossa, alimentação, hábitos de trabalho, fuso horário. Portanto, é uma imersão que não podia ser mais profunda. Portanto, vais e vai correr bem. E eu, enfim, acabei por ceder e aceitar esse desafio, e fui para a Coreia sem saber bem no que é que me ia meter, e acho que foi a experiência mais intensa e mais vivida, digamos assim, que eu já tive até hoje. O que é que descobriu sobre si nessa fase na Coreia que nunca teria descoberto se tivesse provavelmente ficado em Portugal, Luís? Descobri que tenho prazer em estar sozinho, em estar comigo próprio. Descobri que sou mais resiliente do que eu penso. Descobri que tenho maior capacidade de adaptação cultural, e aprendi a ter uma agilidade cultural que não sabia que tinha, e descobri que a amizade não tem língua, e que a amizade não tem a ver com comida, não tem a ver com hábitos de trabalho, não tem a ver com critérios que nós às vezes pensamos que tem, porque vivemos num país em que tudo nos é familiar, e as amizades que nós fazemos e a afinidade que nós construímos com as pessoas é muito ditada pelo contexto que nós temos, não é? E então aprendi a viver sozinho, aprendi a ser responsável, a depender de mim próprio, e aprendi a ser autónomo e o que é de facto o mundo. Em que contexto é que cresceu, Luís? É de Setúbal? Sou.
Quem era o pequeno Luís que vivia em Setúbal? Eu sei que muito acarinhado pelos avós, numa família unida de 4 pessoas, o Luís, o seu irmão e os pais. Em que contexto é que cresceu? Olha, sou um orgulhoso sadino, como tenho conhecido muitos por esta vida, e cresci num contexto familiar em que os meus pais trabalhavam em Lisboa e, portanto, nós vivíamos grande parte do nosso dia com os nossos avós, paternos e maternos, num ambiente de muito amor, de valores familiares muito fortes e um ambiente em que o trabalho, a honestidade, a entreajuda, a integridade sempre foram valores que me foram passados. Um ambiente muito estável, tive essa sorte de ter um ambiente familiar muito estável, previsível, que nos davam todas as condições para podermos brincar e ser crianças, digamos assim, sem preocupações. E eu vejo hoje o valor que isto tem. Eu tenho 2 filhos gêmeos com 6 anos e a estabilidade familiar e o amor e dar tempo às crianças para serem crianças, eu acho que hoje valorizo muito, e acho que isso teve uma grande influência na minha estabilidade emocional, na forma como cresci, como me desenvolvi como pessoa e portanto acho que foi uma infância bastante normal, digamos assim. Eu gosto de dizer que sou uma pessoa normal. Não sei o que isso quer dizer hoje em dia, mas enfim, sou uma pessoa normal e tive essa infância muito feliz. Além da Coreia, que foi o seu início de descoberta do mundo em termos profissionais, por onde é que andou, Luís? Passou por outros países, trabalhou em Londres, trabalhou também uma fase da sua vida em Joanesburgo, tanto quanto sei, antes de rumar a Angola. Que paragens foram estas que foi fazendo ao longo do caminho? Portanto, eu tive um ano na Coreia, voltei para Portugal em final de 99, comecei a trabalhar na banca na altura e em 2004, meados de 2004, tive um convite para ir para Londres, trabalhar num banco alemão na área de infraestruturas, banca de investimento, e portanto fui para Londres em 2004, já casado. Casei-me em 2001, portanto foi um desafio convencer a minha mulher na altura e mudarmos para Londres. As pessoas hoje habituam-se a viver com experiências internacionais. Mas era um contexto diferente na altura. Sim. Digamos, as pessoas eram muito agarradas à família, muito agarradas à sua realidade aqui em Portugal. Portanto, tivemos ali um processo de convencimento. Fomos para Londres em 2004. Voltei em 2006. Mais uma vez fui desafiado para vir liderar uma equipa, criar uma equipa do zero. Também na banca. Estive cá até 2010. Depois, em 2010, por coincidência, o meu anterior chefe foi convidado a montar um banco em Angola. Aí já tive uma conversa bastante mais longa com a minha esposa para a convencer para irmos para Angola. Nunca tinha ido à África e, portanto, o meu pai tinha uma experiência grande com a África e sempre me apoiou, e a minha mãe também me apoiou bastante em aceitar este tipo de desafios. E então lá convenci a minha mulher a irmos para Angola. Fomos para Angola em 2010. Tivemos 6 anos em Angola. Depois, em início de 2016, tive um convite para ir para a África do Sul. Sim. Já nesta organização onde estou hoje. Tivemos cerca de 2 anos e meio na África do Sul. Tivemos uma vida super feliz na África do Sul. Eu costumo dizer que foi das melhores qualidades de vida que tive até hoje. Depois, quando estava a pensar ficar muitos anos na África do Sul, passado pouco tempo, fui convidado a voltar a Angola, e já como CEO do banco, onde estou desde final de 2018. Portanto, tenho andado a saltitar, digamos assim. Nesses contas feitas, não é? E falávamos disso também. Neste balanço de 27 anos de setor financeiro, trabalhou mais anos fora de Portugal do que cá. Quando se constrói uma carreira global, assim como a sua, sente-se de facto que já não se pertence totalmente a lugar nenhum, ou sabemos sempre onde é que é casa? Eu sei onde é que é casa. Não tenho qualquer dúvida disso. A minha casa é onde está a minha família e onde está o meu coração, e é em Portugal, isso não há qualquer dúvida. É curiosa essa pergunta, porque à medida que nós vamos trabalhando fora de Portugal, uma das coisas que me perguntam sempre é onde é que é casa, não é? E perguntam isso normalmente em inglês, e eu vou conhecendo pessoas por esse mundo fora, em conferências, em reuniões, ou quando vivemos fora, e as pessoas perguntam sempre, porque nós conhecemos pessoas de todo o mundo
que normalmente não estão no seu país de origem. Isso. E há pessoas que acabaram por formar família com pessoas de outros países, que têm filhos nascidos noutros países, que moram noutro país, e nós perguntamos onde é que é casa. E é engraçada essa pergunta, porque até hoje todas as pessoas a quem eu perguntei isso, onde é que é casa, nunca tiveram dúvidas. E eu também não tenho dúvidas. A minha casa é Portugal, é onde está a minha família. A minha família mais próxima, a minha mulher e mesmo os meus filhos já estiveram fora de Portugal, mas nunca tive dúvidas que Portugal é o meu país e é onde eu me sinto mais feliz. Como é que isso molda o perfil de um líder? Essa globalidade, essa viagem constante por diversos países, mas sabendo sempre onde é que é o ponto de partida. Olha, eu acho que o perfil de um líder molda-se no berço e ao longo da nossa vida, e ele manifesta-se quando nós assumimos as funções. Portanto, não se molda nas funções. Pelo menos é o que eu acredito. E todas as nossas experiências que vamos passando ao longo da nossa vida estão a preparar-nos para quem nós vamos ser quando assumirmos papéis de liderança. E acho que esse foi o meu caso. Todas as experiências que eu tive ao longo da minha vida pessoal e profissional moldaram o meu estilo, moldaram as coisas às quais eu dou importância e as minhas prioridades e a relevância que eu dou a determinados detalhes e, portanto, a forma como eu vivi a minha infância, a forma como interagi com os meus amigos, o desporto que eu fiz ao longo da minha vida, os amigos que tive na universidade, as experiências que tive durante as férias. São peças desse puzzle, não é? São tudo peças no início da nossa carreira profissional, o tipo de líderes que nós temos, as pessoas que vamos conhecendo, todos os erros que temos ao longo da nossa carreira, tudo isso nos molda para sermos quem queremos ser. E é engraçado porque à medida que vamos crescendo e à medida que vamos tendo essas experiências profissionais, nós temos muitas experiências boas e más, e é muito importante não esquecermos delas quando assumimos papéis de liderança, porque é nessa altura que nós temos digamos assim, o poder para ter impacto e influência e de facto mudar a vida das pessoas. O que é que viveu de má experiência que faça questão de não replicar? E pegando nisso que me acabou de dizer. De má experiência. Teve maus chefes, Luís. Eu acho que todos nós temos bons e maus chefes. Eu não quero estar aqui a particularizar, mas sim, porque quando há momentos em que más decisões são tomadas, há momentos em que nós consideramos que determinadas prioridades foram as erradas, há momentos que as decisões que foram tomadas foram com informação insuficiente, há momentos em que as pessoas não tinham caráter ou não demonstraram integridade, honestidade, coragem que nós achamos que era preciso naquele momento, que era necessário naquele momento. E, portanto, tudo isso são momentos que nós acabamos por vivenciar e que nos marcam ao longo da nossa vida e que nós não queremos repetir. E, portanto, quando assumimos determinadas funções, queremos garantir que aquela situação não vai voltar a acontecer. Seja porque coisas muito importantes ou uma decisão estratégica ou tem a ver com pessoas, ou um recrutamento errado, ou uma decisão sobre pessoas erradas, ou uma forma de motivar, ou uma forma de ser mais empático ou compreensivo. Tudo isso tem a ver com quem nós somos, a nossa personalidade, não é? E a nossa, digamos assim, o nosso coração. Eu dou muita importância à parte do coração. Sim, já vamos falar disso. E por isso, eu acho que ao longo da nossa carreira, nós queremos formar nossa individualidade, não é? Queremos demonstrar que nós somos quem somos e que somos uma liderança muito própria, que não é uma cópia, nem é contra ou em oposição a aos ninguém. Antecessores. Não é? Sim, não há dois líderes iguais, não é? Luís, que competências é que só se desenvolvem quando se lidera equipas num país que não é o nosso? Acho que muitas competências. Olha, primeiro, humildade. Humildade, que é uma competência fundamental para a liderança. E a humildade para saber ou para assumir que nós não sabemos tudo. Não é?
Posso dizer que os CEOs têm uma pressão enorme de parecer que sabem tudo, que estão preparados para todas as situações, que têm todos os conhecimentos técnicos, que estão a par de todos os detalhes que estão a acontecer, que compreendem a cultura organizacional, que conhecem as suas pessoas. Isso não é verdade. E nós temos que fazer as pazes com isso e estar confortáveis com essa realidade. Portanto, a humildade, quando vamos para um país, de tentar perceber que esse país tem sonhos, tem tabus, tem complexos, que nós temos que aprender, tem características culturais, tem pontos a favor, tem pontos mais desafiantes, que nós temos que aprender, e nós só conseguimos aprender se formos humildes. Segunda, agilidade cultural, como eu falei há pouco. Portanto, nós temos que ter a capacidade de adaptar o nosso estilo de liderança, as nossas decisões, a nossa forma de interação com as pessoas, a nossa forma de comunicação à realidade que nós estamos a viver. E, portanto, posso lhe dizer, por exemplo, em Angola, nós temos uma cultura no país que é extremamente hierárquica e formal, mas eu trabalho num banco sul-africano, que é uma cultura anglo-saxónica informal, mas muito séria. E, portanto, tentar navegar estas duas realidades... Não é fácil, é um equilíbrio difícil, não é? É um equilíbrio muito difícil, sim. Mas que dá-me muito prazer, porque eu identifico-me muito com algumas características culturais sul-africanas e identifico-me também com a cultura anglo-saxónica, mais com a meritocracia, sim, por exemplo, com alguns mitos que nós temos, por exemplo, que eu gosto de destruir, tenho muito prazer em destruir, como, por exemplo, uma pessoa pode ser acessível e pode ser informal e não ter que ser tratada por doutor e ao mesmo tempo ser respeitada. E, portanto, esse tipo de equilíbrio obriga-nos a ter capacidade de adaptação e essa adaptação ou personalização da nossa capacidade de gestão, do nosso estilo de gestão, é algo que se aprende quando se trabalha fora de Portugal. E depois, eu penso que há outra coisa também muito importante, que é ter uma visão macro das coisas, não é? Nós todos vivemos numa vida muito ativa, muito intensa, e nós normalmente não temos tempo para parar e para tentar afastar-nos do que é que está a acontecer, do bulício, sim, do dia-a-dia. E acho que isso é muito importante, e particularmente importante quando nós estamos fora, perceber o que é que se passa no mundo, perceber onde é que a nossa instituição se insere no país, onde é que o nosso país se insere na região, onde é que aquela região se insere no mundo. Isso é algo que nós vamos aprendendo bastante quando estamos fora de Portugal, particularmente numa realidade que não é a nossa e onde nós queremos ter um impacto e queremos, de facto, fazer com que a organização e as pessoas sintam orgulho de onde trabalham, sim, e o que nós estamos a fazer. Luís, há mercados e setores onde é mais difícil conquistar um lugar à mesa, ter uma voz na definição de uma estratégia. Sentiu isso em algum momento da sua carreira? Sim, eu acho que sentimos sempre isso, à medida que vamos assumindo novas funções, porque o lugar à mesa conquista-se no dia-a-dia, com consistência, com entrega, com previsibilidade, com a criação de relações de confiança e com empatia, e não se conquista de um dia para o outro, não se conquista com pressa, não se conquista com uma sensação falsa de autoridade ou de prepotência. Há uma expressão em inglês que nós dizemos que é o entitlement, não é? Que é, não sei traduzir bem, que é algo que acho que tenho direito a, isso não existe. E, portanto, vou-lhe dizer, por exemplo, o caso de Angola. Eu, quando cheguei agora como CEO, o banco tinha uma percepção no mercado de ser um banco estrangeiro, estranho, elitista, totalmente isolado, que não era considerado, e um grande esforço que nós fizemos foi transformar o banco num banco local, um banco parceiro que é relevante, próximo das pessoas, preocupado, com uma grande vontade de ajudar, de fazer crescer a economia. E, portanto, ao longo do tempo fomos, obviamente, criando uma percepção muito mais real do que queríamos ser, e acho que hoje somos uma instituição que
que temos um lugar à mesa por direito próprio, mas foi um direito que foi conquistado sem pressas, com tranquilidade e com uma legitimidade que foi ganha com o trabalho que fomos fazendo. Angola, onde está desde 2010, é ainda por muitos apontado como um país onde ainda hoje continua a ser difícil ser estrangeiro e ter um lugar no topo. Partilha dessa visão, Luís. Quais são os maiores desafios de assumir uma posição de liderança em Angola? Sendo um cidadão estrangeiro, não natural do país. Eu não acho que seja difícil. Eu acho que essa pergunta é a pergunta com rasteira, mas eu acho que não é. Angola é um país que está em paz desde 2002. É um país extremamente jovem, um país muito feliz, com uma energia positiva muito própria e um país que quer provar. Sim. Tem uma grande ambição, tem um grande drive de querer ser um país relevante, não apenas regionalmente, mas globalmente, noutras paragens. E é óbvio que é muito importante garantirmos que existem oportunidades que são dadas aos angolanos para assumirem funções de liderança. Isso é muito difícil fazer num país muito jovem, em que a maior parte das pessoas são muito jovens, que não tiveram tempo para desenvolver competências técnicas e experiência profissional específica para poderem assumir funções de grande responsabilidade. Mas isso não pode ser uma limitação para nós arriscarmos. E eu faço isso no banco. Todos os dias nós assumimos riscos e apostamos nas pessoas para assumirem funções de liderança. Ser um estrangeiro é óbvio que é percepcionado com algumas perguntas, não é? Sim. Será que percebes a nossa cultura? Será que estás genuinamente preocupado com as nossas pessoas? Será que estás aqui para ficar? Ou estás aqui para fazer 2 ou 3 anos e estás com a cabeça já noutro sítio? O que é que tu fazes na tua interação com as outras pessoas quando ninguém está a olhar, por exemplo? O que é que tu fazes na tua vida pessoal? E, portanto, nós somos escrutinados ao mais ínfimo detalhe, mas eu tenho inúmeros exemplos de estrangeiros que assumem funções de liderança e que, quando saem, deixam uma saudade imensa e deixam uma legião de fãs. E, portanto, não acho que os angolanos, ou Angola em particular, avalie a qualidade das lideranças pela nacionalidade. Acho que, por sermos estrangeiros, temos algo mais a provar, sem dúvida, mas acho que não limita nada de especial a nossa capacidade de ter impacto e sermos relevantes. Luís, uma coisa curiosa que reparei quando estive a ver o seu LinkedIn, que é uma das minhas ferramentas favoritas de validação e pesquisa, foi que a determinada altura da sua vida, já em Angola, foi CEO interino, portanto exerceu uma função de curta duração em substituição de um líder que julgo que tinha saído, não foi? Sim. Foi uma transição. Sim. Que desafios é que esta missão temporária, ser um líder temporário numa instituição financeira em Angola, lhe trouxe? Primeiro... Porque continua a não ser muito comum. Pergunto-lhe isto por uma questão... Eu acho esta área fascinante. A ideia da liderança interina, da gestão interina, acho que pode ter muitos benefícios para as empresas, não para todas as empresas, nem em todos os contextos, mas que de facto em alguns momentos decisivos pode ser um fator muito importante, por exemplo, para redirecionar uma organização no sentido de um objetivo que se queira alcançar, seja a internacionalização de uma empresa. É muito comum, por exemplo, em empresas familiares, ter-se esse input adicional de alguém que vem de fora com outra visão, com outro olhar. E que no fundo ajusta a vela para um novo rumo. Sei que não foi esse o seu caso, portanto foi uma substituição num período de transição, mas isto traz desafios acrescidos a quem está habituado a liderar em permanência, por exemplo? Sim, traz desafios porque nós sabemos que o período é curto. Portanto, eu tive a internar, nós temos uma expressão em inglês muito gira, que é o caretake. Portanto, eu estive a cuidar, digamos assim, eu estive a cuidar durante um período curto, 6 meses, porque o CEO do banco saiu e o novo CEO, que não estava era ainda CEO noutro país, sim, não estava ainda pronto. A chegar. Sim. E portanto nós sabemos que é um período curto. E
E na altura eu fui convidado porque achavam que eu era como o nosso chairman na altura, um senhor inglês, dizia que eu era um safe pair of hands. E portanto eram umas mãos seguras, digamos assim. E nós, enfim, traz alguns desafios porque sabemos que é um período curto, logo não podemos tomar decisões estruturais ou com grande impacto a médio e longo prazo. E portanto temos que manter a organização a funcionar. Traz desafios porque temos que aprender muito rapidamente sobre todos os temas que estão em cima da mesa e, portanto, temos que assumir a função sem grande tempo de preparação e de adaptação. E traz desafios porque, assumindo essa função, nós de repente temos que ser aceitos, não é, pelas pessoas que estão a olhar para nós e pensar só vai estar cá esta pessoa está aqui um tempinho, Exato. Portanto não é muito relevante, etc. Traz desafios adicionais da autoridade também, Traz alguns desafios de nós termos capacidade de sermos aceitos como ter autoridade para tomar aquelas decisões que temos que tomar. Eu nessa altura até houve decisões difíceis de pessoas que tive que tomar, que não ficaram em funções, ou tive que mudar algumas pessoas de função, etc. Tudo feito em alinhamento depois com a pessoa que estava obviamente a vir, mas é algo que para nós, que estamos a assumir aquela função temporariamente e que era a primeira vez que estávamos a assumir aquela função, aquilo é a definição do síndrome do impostor, não é? Que se fala hoje em dia muito, não é? E já tivemos aqui no podcast. Uma pessoa chegar e dizer, mas eu não sei fazer isto, eu não tenho capacidade para fazer isto, eu estou aqui mas eu sinto-me super inseguro sobre o que é que tenho para fazer. E aprendi muito, principalmente não estava preparado para aquela função. E nós temos ali uma capacidade para nos vermos ao espelho e de vermos de forma muito clara todas as nossas lacunas. Porque muitas vezes nós temos opinião sobre decisões que são tomadas, sobre o CEO, a função a pessoa devia fazer isto, devia fazer aquilo, isto é óbvio, porque é que não toma esta decisão? Mas está sentado na mesma cadeira. É completamente diferente e a responsabilidade é um peso bastante significativo. Que desafios é que enfrenta esse CEO quando é temporário, além desses que me falou? Desafios pessoais, emocionalmente. Como é que uma pessoa se prepara para essa função, que pode ser uma rampa de lançamento, de facto, para funções futuras? Não sei se foi esse o seu caso, foi, Luís? Sente que isso depois alavancou? Sim, penso que para mim foi importante demonstrar que era capaz de, ali durante aquele período, assumir a função sem grandes... Sem problemas. Sim. Mas sente que encarou isso dessa forma, ou seja, percebeu isso como uma oportunidade e preparou-se para agarrar essa oportunidade? O que é que para si foi importante? Alinhou, por exemplo, mudou práticas de gestão que tinha? Não mudou? Manteve-se a mesma pessoa que era nas suas funções permanentes anteriores, apesar desta ser temporária? Eu estive a treinar em double hatting, portanto a assumir ao mesmo tempo as funções que era responsável de uma unidade de negócio e mantive essa responsabilidade e acumulei as funções. E não estava preparado, não tinha ferramentas, não estudei, não fiz, ou seja, a preparação que devia ter feito, como fiz, por exemplo, quando assumi a função de CEO depois, mais tarde, mas sempre assumi como sempre assumo todas as experiências como oportunidades de aprendizagem. E, portanto, fui para a função de forma muito, muito honesta, de uma mente aberta para aprender. E, portanto, os desafios que nós temos são desafios de, por exemplo, interação com stakeholders, fazer uma interação com acionistas, interação com o board, interação com o regulador, interação com o governo, interação com os clientes principais, falar para a organização como um todo, o que comunicar naquele período de transição. Sim. Tudo isso são desafios e nós temos que encontrar em nós próprios essa capacidade e essas respostas. E nós temos no banco onde eu trabalho, nós temos um hashtag que é No One's Coming, que é não vem aí ninguém, porque os CEOs, muitas vezes nós estamos numa reunião de CEOs, falar com o CEO do grupo, a dizer isto, e aquilo, etc. E o CEO do grupo vira-se para nós e dizer, mas não vem aí ninguém, vocês são CEOs, resolvam. E portanto nós temos sempre aquela sensação que vamos pedir ajuda a alguém vai resolver, não é? Quando somos CEOs não há ninguém, não vem ninguém, somos nós que temos que resolver. E isso assusta. Isso, a maior parte das pessoas, por isso é que para ser CEO é preciso ter capacidade de decisão.
E nós temos de ter essa capacidade de decisão e temos que saber viver com as decisões que tomamos. Obviamente depois aprendemos a consultar pessoas, aprendemos a que tipo de informação é que precisamos. A tornar a decisão mais robusta, não é? Mais robusta, mais simples, com menos informação. Eu já sei que tipo de informação é que é necessário para tomar que tipo de decisão. Sabemos que quando as decisões são erradas somos muito rápidos, ou somos capazes de ser rápidos a perceber que foi errada e assumir o erro e corrigir a decisão. Portanto, há aprendizagens que se tiram. A gestão do tempo, falou aí na gestão do tempo, é algo que eu não fazia ideia e aprendi muito também sobre isso, porque são pequenas técnicas que depois vamos aprendendo a saber gerir. Usar a nosso favor, não é? Sim, Há quem diga que esse é um dos valores mais importantes para se sobreviver a um cargo de CEO, é saber gerir a agenda e ser fiel a essa gestão, porque às vezes temos isso tudo muito na teoria, mas depois de repente na rotina do dia as regras caem por terra, não é? Isso é... O tempo é o bem mais escasso que nós temos. E eu fiz um exercício quando assumi a função de CEO, que foi pedir à minha secretária para mapear todas as reuniões que eu tinha, e tivemos a fazer isso durante cerca de 3 meses, todas as reuniões que eu tinha, nós codificarmos as reuniões, e eu pensava que intuitivamente estava a passar o tempo naquelas coisas que eram mais importantes. E estava muito, muito longe dos objetivos que queria. E então isso ajudou-me a ter uma noção de que quando nós vamos atrás dos pedidos e das coisas do dia-a-dia e dos imprevistos que vão surgindo e das urgências, que são falsas urgências, que vão surgindo, o tempo passa e nós depois acabamos por não reconhecer na organização, nas ações que estão a ser tomadas, a nossa impressão digital. E portanto nós aí somos violentos, disciplinadamente violentos com a gestão do nosso tempo. E portanto começamos a saber dizer que não confortavelmente e começamos a ser nós a gerir a nossa própria agenda. Porque a pressão na agenda dos CEOs é muito, muito grande. E vou-lhe dar um exemplo, às vezes na brincadeira digo à minha equipe, eu agora só sirvo para tirar fotografias e para assinar papéis. Mas é muito importante essa parte de uma pessoa poder aparecer e ser a cara e passar uma mensagem aos mídia, ou passar uma mensagem à organização, aos clientes, participar em conferências. Isso sim tem que ser uma parte do nosso tempo, mas não pode ser a totalidade, não é? Tal como não podemos passar a maior parte do tempo a ver clientes. Eu tenho amigos meus que são CEOs, por exemplo, que vêm de outras áreas e passam a maior parte do tempo a olhar para os financials, por exemplo, não é? Sempre a olhar para números. Ou outros CEOs que vêm da área comercial passam muito tempo a ver clientes. E nós temos que encontrar um equilíbrio e essa parte é muito difícil. É curioso que fale no tempo que os líderes passam a olhar para números, porque eu sei que é um líder que gosta de olhar para pessoas, também para números, naturalmente, mas para pessoas. O Luís é reconhecido como um líder muito centrado no desenvolvimento e na capacitação das suas equipas e muito focado nas pessoas. É uma herança de uma mãe que era diretora de recursos humanos? Não tenho qualquer dúvida em relação a isso. E só descobri, ou só me caiu a ficha, digamos assim, isso há pouco tempo. E nunca liguei as duas coisas. Mas, de facto, a minha mãe é uma pessoa que sempre me passou valores muito relevantes no que tem a ver com gestão de pessoas, no que tem a ver com empatia, no que tem a ver com empowerment, não é? Acreditar nas pessoas. E, portanto, isso para mim é muito, muito importante. Eu acredito que o sucesso da organização é feito pelas pessoas, não é? Não é feito pelo CEO, não é feito pela marca da empresa, não é feito pelos produtos que nós temos para oferecer, é feito pelas pessoas. E, portanto, o meu papel é garantir, primeiro, que nós temos as melhores pessoas, segundo, que é outra decisão difícil, que é que nós alocamos as melhores pessoas aos maiores problemas, portanto, alocação de recursos, digamos assim, manter as pessoas motivadas e a acreditarem num sonho, não é? E depois desafiá-las, não é? Pô-las, eu costumo, a minha equipa já me conhece, nós chamamos as curveballs, muitas vezes eu ponho-os em situações surpresa, não estão à espera, de propósito, para eles terem essa experiência, porque eu sei que daqui a algum tempo eles vão precisar dessas competências. E nada me dá mais orgulho do que ver as minhas pessoas assumirem funções de liderança e crescerem, e amadurecerem e terem responsabilidades, tal como hoje tenho
2 CEOs de bancos em Angola que trabalharam comigo. Tenho mais pessoas que trabalham comigo que estão em boards de outros bancos. Tenho mais um que eu acho que vai ser CEO também de outro banco daqui a pouco tempo, e são tudo pessoas que trabalharam comigo, e isso é que me dá energia, não é? Trabalhar com as pessoas para elas crescerem e poderem assumir essas funções. Luís, como é que se define talento num país onde parte da força de trabalho vem de percursos de vida radicalmente diferentes e nem sempre favorecidos para conseguirem qualificar-se, formar-se, crescerem academicamente, profissionalmente? Sim. Olha, eu acredito que talento todas as pessoas têm. Eu não acredito naquela visão do talento em que há um grupo de pessoas que nós categorizamos como talento, têm estas características, damos privilégios a essas pessoas, têm oportunidades, etc. Eu acredito que todas as pessoas têm talento, e o papel dos líderes é descobrir qual é esse talento único que cada pessoa tem, e depois colocar essa pessoa numa situação em que esse talento possa ser manifestado e essa pessoa possa brilhar. Isso é o meu dia-a-dia. Isso é um dos grandes desafios que nós temos. Em Angola, nós temos um desafio muito grande. Nós às vezes dizemos que aqui nos países mais desenvolvidos, ou em Portugal ou na Europa, nós abrimos a torneira e sai água. E portanto, nós nem temos a noção dos privilégios que nós temos. E, portanto, nós temos uma responsabilidade enorme em África, em Angola também, que é quebrar o ciclo de pobreza. Portanto, nós temos muitos colaboradores na organização que foram os primeiros na sua família a ter um curso superior, são os primeiros na sua família a ter um emprego estável e uma remuneração estável. Isso permite que essas pessoas consigam fazer determinadas despesas, ter melhores condições de vida, colocar os filhos na escola, sustentar os filhos, a educação dos filhos, ir para a universidade, e portanto nós conseguimos quebrar esse ciclo de pobreza. E portanto o talento não é apenas dizer, olha, eu tenho aqui uma pessoa que tem determinado tipo de competências, não é? Sejam soft, sejam hard, e portanto essa pessoa vai ser benéfica para a organização e vou extrair o máximo valor dessa pessoa. É muito mais do que isso. É nós conseguirmos utilizar ou exponenciar o potencial dos jovens que existem naquele país e fazer com que essas pessoas consigam fazer crescer o país, não é? Aliás, isso é o nosso propósito. Angola é a nossa casa e nós promovemos o seu crescimento. E nós fazemos-lo através das pessoas. Portanto, talento também é isso. Não é apenas nós identificarmos quais é que são as competências que nós consideramos como talento, é identificarmos qual é o talento único daquela pessoa e ajudarmos aquela pessoa a ter sucesso. O que é que mais o surpreendeu no potencial humano que encontrou em Angola? Resiliência. É impressionante a capacidade de... Eu aprendi o que é resiliência, sim, verdadeiramente em Angola. É impressionante a capacidade que as pessoas têm, o ser humano tem, de ser feliz em condições muito difíceis. A capacidade de ter energia, de ter disponibilidade para os outros, de ter motivação, de ter sonhos e de correr atrás quando tudo à nossa volta é mau. Tudo corre mal, tudo nos puxa para trás. E eu vejo muito isso em muitos colegas meus e felizmente muitos deles conseguiram ultrapassar e ter sucesso porque foram extremamente fortes e resilientes. Portanto, diria que isso foi o que mais me surpreendeu. Luís, qual é o erro mais comum que os líderes normalmente cometem quando acham que estão a desenvolver pessoas? O erro mais comum... Eu acho que o erro mais comum é pensarem neles e não nas outras pessoas. Por exemplo, um dos erros mais comuns dos líderes é, assim que assumem as funções, não pensarem primeiro na constituição da sua equipa e começarem a envolver-se noutras coisas e depois perceberem que não têm a equipa certa para conseguir o que pretendem fazer. E, portanto, eu diria que o mais importante é nós pensarmos nas pessoas, na ambição das pessoas, no que as pessoas querem atingir, nas competências e no talento que eu falei há pouco que as pessoas têm para oferecer,
e tentar ver como é que essa pessoa consegue ter sucesso na nossa organização. E não o contrário, dizer o que é que eu preciso que aquela pessoa faz. E eu vou forçar-te a entregar o que eu preciso. Não é? Portanto, isso talvez seja um dos erros mais comuns. O que é que, nestes anos de Angola, já muitos, o que é que encontrou por lá que gostaria de poder ou de conseguir replicar em Portugal como vantagem competitiva? Primeiro, eu acho que acima de tudo a felicidade. Eu acho que nós precisamos de felicidade em Portugal, urgentemente. Eu estava no outro dia a partilhar um artigo que saiu no Economist, que está na ordem do dia, sim. com vários amigos e família, e estava a dizer que nós não estamos habituados a dizer bem de nós próprios. Eu acho que é isso que nos falta. Falta-nos um pouco de felicidade, de orgulho nacional, de sermos felizes, não é? De darmos valor ao que temos e a quem somos. Diria que isso é uma das características que eu gostava de trazer mais, que não é só em Angola, eu acho que em África há muito essa energia. Por vezes falta-nos um pouco essa energia. Nós temos uma tendência de ser um país um pouco infeliz, cronicamente infeliz, e acho que dá-me muita esperança quando interajo com a nova geração em Portugal, de ver que isso está a mudar. Portanto, eu vejo uma geração muito ambiciosa, com vontade de querer mudar as coisas, de ter impacto, obviamente com necessidade de ajuda e de enquadramento e de valores e de algum acompanhamento, mas muito, muito otimista no futuro e com muita vontade de fazer coisas. Portanto, acho que era isso que eu gostava de ajudar a trazer. O que é que só se entende sobre Portugal, sobre a economia nacional, sobre os seus modelos de liderança, de gestão, quando se vive muitos anos fora do país? Qual é a percepção que se tem daquilo que fazemos por cá quando se consegue olhar para cá de fora? Sim. Bom, eu acho que uma das coisas que nós aprendemos é competitividade. O que é competitividade, o que é ter empresas competitivas, o que é ter investimentos de longo prazo. Nós aprendemos isso quando trabalhamos fora e trabalhamos em organizações multinacionais, e Portugal obviamente é um país que tem o seu tecido empresarial constituído essencialmente por PMEs, e portanto essas PMEs são maioritariamente empresas familiares, que temos o que nós chamamos o owner manager, não é? Portanto o dono gestor, que não é saudável, porque não há diferenciação entre, enfim, não há governance, não há gestão profissional independente. E eu acho que falta-nos um pouco isso, investir na capacitação das lideranças das nossas empresas, para que possa haver uma visão de médio e longo prazo, para que essas empresas se tornem cada vez mais competitivas e que não pensem apenas nas exportações. Nós somos um país essencialmente exportador, mas nós não somos um país investidor. E nós vemos países com a dimensão de Portugal, a quem Portugal não deve nada, e que têm investimentos muito significativos fora desse país e que se tornaram países com soft power, ou países muito influentes internacionalmente, com capacidade de atração de talento, e que criaram hubs de vários setores nesse país, porque essas empresas criaram grupos globais, não é? Portanto, é isso que nos falta. Acho que falta-nos um pouco essa ambição de não apenas pensarmos em exportação, mas pensarmos em investir lá fora e criarmos empresas verdadeiramente globais e acarinharmos essas empresas e esses empresários que querem criar esses grupos que são muito importantes para o nosso país. Diria que é aí que a economia nacional desperdiça mais oportunidades, ou noutras áreas também? Eu acho que hoje a economia nacional está a desperdiçar essencialmente talento, porque nós estamos no outro dia estava a ver um post de um italiano preocupadíssimo porque estava a haver um brain drain na Itália, não é? Que estava a sair talento da Itália. E eu a pensar, bom, é interessante, não é só Portugal que está a perder talento, mas nós estamos a perder muito talento. E se falar com todas essas pessoas que estão a emigrar, e esses jovens que estão a sair
desses cursos de grande qualidade que nós temos. Sim. Nós hoje já somos uma referência a nível de educação internacionalmente. Esses jovens que estão a sair, todos eles querem ficar em Portugal. Não há ninguém que queira emigrar porque sim. Não é? Eles querem emigrar porque querem ter mais experiência, porque querem ter mais exposição, porque querem ganhar mais, mas nós somos capazes de oferecer isso em Portugal. E, portanto, eu diria que nós temos que encontrar urgentemente uma forma de captar esse talento e manter esse talento em Portugal, seja em PMEs, seja em multinacionais, seja em empresas portuguesas maiores, seja em setor público. E portanto, isto tem que ser um desígnio nacional, conseguir captar esse talento. Nada me custa mais, é um pouco um paradoxo, que é, nós temos muito orgulho em ver portugueses no estrangeiro, em funções de sucesso, e eu faço parte do Conselho da Diáspora Portuguesa, e eu vejo por esse mundo fora portugueses em funções de liderança, e eu penso, estas pessoas em Portugal, bem, teriam um impacto, seria mesmo fantástico tê-las em Portugal. Todas elas querem voltar, não é? E portanto não é só os que vão sair quando são jovens, mas aqueles que já estão lá fora e que querem voltar para ajudar. Nós temos que arranjar uma forma de capturar esse talento para beneficiar. Essa forma poderia passar por quê? Por salários, naturalmente? Bom, eu não sou político, nem tenho ambições de ser político, e portanto tudo o que tem a ver com política fiscal acho que é importante, não é? Não faz sentido Portugal não conseguir pagar salários atrativos para executivos que poderiam vir para Portugal, impactar empresas, transformar empresas, torná-las em mais competitivas e empresas mais rentáveis, que iriam gerar riqueza para o próprio país, não é? Queriam contratar mais talento e mais pessoas, e portanto nós temos que arranjar uma forma de atrair esse talento e de manter também esse talento. Sim, tem a ver com salários, mas não tem apenas a ver com salários, tem a ver com a ambição, tem a ver com a história, com a visão, com o sonho que as empresas vendem quando estão a contratar pessoas. Sim. Não é? E, com o tal propósito que os mobiliza. Exatamente, e nós hoje temos vários exemplos, eventualmente, de empresas em Portugal que já conseguem fazer isso. Não é? Temos que os replicar. Luís, tem erros de que se orgulha? Erros que me orgulho? Não sei. Nunca pensei nisso dessa forma. Eu acho que é uma pergunta interessante. Eu não tenho nenhum erro que me orgulhe, sinceramente. Eu acho que os erros que fiz, aprendi com eles, e seja erros relacionados com decisões mal tomadas ou tomadas sobre pessoas, etc. Mas eu acho que nunca tive uma situação em que fiz um erro e acabou por correr bem, infelizmente. Espero que possa acontecer. Há bocadinho falava-me das decisões que às vezes assustam, não é? O facto de quando se é CEO, ter a decisão na mão, a capacidade de mudar o rumo do barco de uma hora para a outra, e que isso de facto é às vezes assustador. Há medos, Luís, que são decisivos para um CEO quando tem que se decidir. Que tipo de medos tem um CEO quando toma decisões? Um CEO tem medo de várias coisas. Primeiro, tem medo de falhar porque é responsável por um conjunto enorme de pessoas que trabalham na empresa e, portanto, não quer falhar na decisão que possa pôr em causa o futuro dessas pessoas, o bem-estar dessas pessoas. Tem medo de não ser tão bom como pensa, portanto, falhar a si próprio, não é? De falhar à sua família, não é? Tem medo de desiludir as pessoas que confiaram em si mesmo, em si para esta função, não é? Para a função de CEO, as pessoas que nomearam, e portanto tudo isso são medos que nós temos que aprender a conviver, com os quais temos que aprender a conviver, e por isso, para aprendermos a conviver com eles, o processo de decisão é um processo, muitas vezes fala-se, a liderança é solitária, não é? Porque nós estamos sozinhos, temos de tomar decisões. Eu não vejo bem as coisas assim. Eu acho que a decisão em si pode depois ser o próprio CEO a tomá-la, mas os inputs que nós recebemos, que formam a nossa decisão, nós é que decidimos se queremos ou não queremos, não é? E portanto, se nós queremos consultar várias pessoas, se nós queremos tornar a decisão um pouco mais colegial e nós temos a última palavra e sermos o último a falar para podermos aprender com os outros, tudo isso são formas de nós depois acabarmos por mitigar esses riscos. Mas sim, nós temos muitos medos, todos os dias temos medos.
A mim pessoalmente, eu não tenho medo de tomar decisões, porque eu tenho uma confiança inabalável na minha equipa e sinto-me super confortável com as pessoas que trabalham comigo, que eu acho que são as melhores, e portanto sei que tudo o que eles estão a fazer é o melhor que pode ser feito e portanto facilitam muito todas as minhas decisões. Como é que é ser um líder global com a família sediada em Portugal, Luís? Que desafio é este? É um desafio muito difícil. É o seu maior desafio de gestão? É o meu maior desafio de gestão, de longe. Sim. Porque a nossa família é o nosso núcleo, a nossa base, o nosso pilar, a fonte da nossa motivação, da nossa estabilidade emocional, da nossa ambição e, portanto, toda a nossa energia, pelo menos a minha, vem da minha família. E estar longe quer dizer que falta algo, não é? Nós nunca estamos inteiros, digamos assim. E por isso é necessário encontrarmos formas de dar a volta a isso. Seja por fazer viagens com alguma frequência, seja com muitas chamadas durante o dia via WhatsApp ou FaceTime para haver algum tempo de interação, seja dar mais valor ao tempo quando estamos juntos e tentar, estar mais descontraído e tentar passar mais tempo de qualidade juntos. Portanto, tudo isso é algo que nós tentamos fazer, mas de facto é um desafio enormíssimo que acho que todos nós temos. E muitas vezes é curioso porque eu vejo colegas meus que vivem no mesmo país onde vive a sua família e mesmo assim passam ainda, às vezes, parece que menos tempo com a família do que eu passo. E portanto isso é algo que nós temos que aprender a dar valor. Luís, os seus filhos já compreendem o que é que o pai faz? O que é que lhes diz sobre a forma como o pai ganha a vida? Como é que lhes explica a sua carreira, a sua profissão? Já começámos a ter essa conversa, eles têm só 6 anos, mas já perguntam muitas vezes o que é um banco. Basicamente, eu inicialmente tentei dizer que eu ajudo a melhorar a vida das pessoas, mas isso não os convenceu, eles quiseram saber mais e, portanto, o que normalmente digo é que eu ajudo a tomar conta do dinheiro das pessoas. E, portanto, a literacia financeira, vivendo em África, é um tema muito sensível para mim e nós já, desde já, estamos a ensiná-los sobre gerir o dinheiro, o que é o dinheiro, etc. E, portanto, é um pouco essa conversa que temos. Eles já falam muito sobre isso e é uma conversa muito interessante. Voltar para Portugal faz parte dos seus planos, Luís? Ou é difícil conseguir cá aquilo que já construiu lá fora? Faz parte dos meus planos. Não há um único português que esteja fora que não queira voltar para Portugal. E, portanto, espero poder voltar a Portugal e poder contribuir para o crescimento do país. Vamos ver o que é que o futuro nos reserva. O que é que o inspira, Luís? Olha, inspira-me a minha família, os meus filhos, inspiram-me as pessoas a ser cada vez melhor e a tentar ter um impacto que, de facto, melhora a vida das pessoas. É isso que me motiva. Obrigada, Luís, foi um imenso gosto contar consigo neste episódio. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita. Tivemos connosco Luís Teles, CEO do Standard Bank Angola. Da minha parte é tudo. Se tiver sugestões, dúvidas de carreira ou temas que gostasse de ver tratados neste podcast, envie-me um e-mail para o ceueolimite@expresso.empresa.pt. Eu não regresso, como é hábito, na próxima semana, porque este podcast faz aqui uma pausa estratégica para o Natal, mas volto em janeiro para a 4ª temporada com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, fique bem, tenha um Feliz Natal e uma fantástica entrada em 2026 e já sabe, o céu é o limite. Desafios. É provável que muitos dos convidados deste podcast saibam do que estamos a falar. Desafios que ultrapassaram com a rapidez de reação e a velocidade de decisão dignas de um Audi. Na nossa história, de mais de 100 anos, podemos encontrar muitos exemplos destes. Por isso, escolher para esta curta pausa no seu podcast foi outro longo desafio. O melhor é vestir o nosso fato de competição e seguir o exemplo desportivo da Audi. É que ao longo de 3 décadas, a Audi venceu títulos sucessivos nos mundiais de rally, nas provas de resistência como as 24 horas de Le Mans, nos campeonatos de turismo e na Fórmula E. Isto é Audi.
Mas depois de tudo conquistado, veio a clássica travessia no deserto. Sim, veio o Dakar, a mais dura competição do mundo. E bastaram 3 anos para a Audi conseguir o que nenhuma marca tinha alcançado: o título de campeão, com um automóvel de sistema de propulsão eletrificado. E o que parecia ser uma duna intransponível, afinal, não era areia a mais. Por isso, quando ouvir falar de uma marca automóvel que ultrapassa todos os seus desafios, isto é Audi.